Keila. Caroline chegou aqui. Boa noite, Caroline. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Então, já fiz a sua apresentação. Agora é entrar com tudo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Carol Levi. Meu nome? Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo honrada de verdade de compartilhar um pouquinho sobre comunicação, criatividade com vocês. É realmente um momento muito novo para todos nós compartilhar sobre a nossa vivência, sobre processos criativos. Parabéns pelo evento, parabéns por estarem aqui comigo. Eu estou realmente. O evento está com uma qualidade incrível. Eu queria falar mais sobre mim, mas é pouco tempo, né? Bem, eu sou publicitária, tenho mestrado em artes, sou comunicadora já há quase 10 anos, falo sobre criatividade, falo sobre inovação nas minhas redes sociais e tem sido, assim, um novo tempo de verdade, um despertar criativo na minha vida, na minha trajetória aqui de redes sociais. E eu queria começar falando sobre storytelling. Já ouviram falar de storytelling e o poder do storytelling na nossa vida, no nosso cotidiano? Storytelling é uma forma de falar, de contar uma história. É bem diferente sobre, por exemplo, contar um fato, né? No storytelling, por exemplo, a gente conta uma história de uma maneira diferente. Eu acredito que vocês são tiktokers. Quem é tiktok aqui? Eu queria saber, né? Mas, por exemplo, existem pessoas que falam sobre, contam história de uma maneira diferente, né? Elas narram de uma maneira mais interessante. O TikTok é um bom exemplo disso. Até porque as pessoas elas são atraídas, os likes, né? São atraídos por pessoas que contam histórias da melhor forma. Então, eu aprendi isso de uma maneira assim, há uns 2 meses atrás, quando eu tive um vídeo viralizado no meu TikTok. E isso, para mim, mudou a minha carreira. Eu tinha muito preconceito com redes sociais, gente. Vocês não têm ideia. Eu falava sobre redes sociais, o meu sobrinho me apresentou o TikTok, e naquela rede social a gente dançava. Eu acredito que vocês têm TikTok também. E a gente começava a compartilhar, né, sobre os passinhos, sobre as danças, mas aí tudo mudou. Quando eu tive um vídeo que foi totalmente viralizado ali. E aí mudaram, né? Mudou a intérprete. Olá, tudo bem? E eu queria falar um pouquinho para vocês o quanto esse vídeo ele mudou. Mas para falar sobre o vídeo, sobre o quanto ele repercutiu positivamente na minha carreira, queria falar para vocês sobre um pouquinho da experiência que eu tenho mudado a minha forma de me comunicar com o meu público, com a minha audiência. Isso realmente foi um choque de realidade para mim. O storytelling é isso, é a forma de contar uma história. O storytelling, ele tem um poder muito grande. Às vezes a gente ignora isso, né? Mas, por exemplo, no TikTok, você é atraído por contação de história. E aí eu quero falar para você a diferença. Eu tenho um exemplo aqui, eu acredito que vai ser muito válido compartilhar com vocês. E eu quero até mostrar para vocês aqui. Acredito que vocês estão vendo a minha tela aqui, gente. Olha aqui a tela, preparei para vocês, bem bonitão, né?
Olha aqui, essa hashtag Fica em Casa, né? Essa hashtag Fica em Casa, ela foi explorada muito durante a pandemia, durante a quarentena. Você consegue perceber aqui, né, o quanto eles exploraram a questão. A Coca-Cola explorou a hashtag de uma forma diferente. Os artistas exploraram a hashtag interagindo, né? O que a gente vê nessa imagem aqui? O que a gente percebe nessa imagem? A gente percebe que as pessoas, elas falaram sobre o mesmo assunto, no caso, a hashtag Fica em Casa, de diferentes formas, né? Quem se acha? Olha, eu tô vendo aqui a Mônica falando, hein? Eu me acho velha pro TikTok. Não é nada de velha, hein? Mônica, eu tenho 35 anos e a minha carreira é outra agora, aos 35 anos. Quero falar para você que é totalmente diferente, né? Então, o que a gente estava vendo aqui, né? Que eu estava contando para vocês. Realmente, essa forma do storytelling, né, é uma forma, assim, de contar uma história de uma maneira diferente. Então, assim, a Coca-Cola contou de uma maneira, né, os artistas se expressaram de uma outra forma. Vamos ver aqui, tem esse gráfico aqui no Hypeness, né, que é um dos maiores comunicadores, né, referência, eles fazem lista de tudo, né, as matérias que realmente elas vão para frente, elas estão aqui no Hypeness. Eles colocaram, por exemplo, esse gráfico como um gráfico que ganhou muitos prêmios. Então a gente percebe que a hashtag Fica em Casa, ela fez muita diferença, né? E as pessoas, elas interagiram de diferentes formas com esse assunto que é tão denso, que é tão difícil. Mas o que eu estou falando? A Coca-Cola falou sobre Fica em Casa de uma maneira, os artistas falaram sobre Fica em Casa de uma outra maneira, né? E como é que o cinema reagiu com essa hashtag Fica em Casa, né? Será se eles não produziram material? Bora pensar? Olha aqui, no cinema, olha o que aconteceu no cinema. A hashtag Fica em Casa, a Fernanda Montenegro, né? A Fernanda Montenegro, junto com os filhos dela, que são cineastas, a filha é uma atriz, né? Os netos dela são cineastas, produtores audiovisuais. Eles fizeram um filme. Então, o que eu quero falar? Partindo de um mesmo ponto, diferentes formas de comunicação, né, transbordaram sobre a mesma temática. O que é tão importante? É importante, sim, a gente adaptar a nossa forma, o nosso discurso para as diferentes plataformas, vamos dizer assim, né? No Instagram, por exemplo, o Instagram é uma rede social de relacionamento, né? Então, a gente solidifica o nosso relacionamento, as nossas amizades ali, né? No TikTok, ele é uma rede social de descobertas, né? Então, a gente conhece muita gente nova ali. Não necessariamente a gente cria laços ali. Então, o que eu tô falando? A Bianca tá falando aqui, ainda não baixei, mas eu tô com vontade, Bianca, baixa o TikTok, que você vai ver, assim, você vai descobrir novas formas de atuar na sua área, né? E eu descobri muito isso, né? Quero continuar aqui a apresentação, porque eu sei que o nosso tempo ele é muito curtinho, e eu queria falar assim, olha aqui, o esforço, ele fica nos bastidores. Você sabe o que é isso, gente? O esforço, sabe o que significa o esforço ficar nos bastidores? Significa que quando você fala nas suas redes sociais, quando você compartilha sobre o seu dia a dia, sobre as suas experiências, você está compartilhando o seu esforço. Né? Você está dando valor e agregando valor ao seu trabalho. Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi bastante. Por exemplo, eu acho que o teu trabalho está muito caro. O teu trabalho, ele não... Sabe o que significa? Quando uma pessoa, ela fala isso para você sobre o seu trabalho, sobre algo que você se dedica tanto, sabe o que significa? Significa que ela não viu valor no seu trabalho. Né? E como é que eu consigo dar valor ao meu trabalho? Isso aí, eu preciso fazer o quê? Eu preciso compreender que os bastidores, eles são muito importantes para o meu trabalho, né? O esforço, ele fica todo ali. Então, eu tenho que entender que eu posso
de uma maneira assim diferente, compartilhar mais o meu dia a dia. E eu sei que existem professores aqui, existem acadêmicos aqui que falam assim, Carol, eu não quero ser blogueira, né? E nada contra as blogueiras, eu adoro e sigo muitas meninas que eu tenho como referência, mas existe um preconceito muito grande em se expor aqui na internet. E por que isso acontece? Porque você acha que, às vezes, nós, profissionais acadêmicos, né, professores, a gente não quer aparecer, e existe esse problema. Quando a gente está entrando nesse mundo digital, das redes sociais, às vezes a gente aparece mais do que o nosso trabalho. E esse é o medo de muitos intelectuais, né? A academia tem muito medo, porque considera que a gente não é artista. Mas de que maneira eu consigo explorar mais, né, o meu conteúdo profissional aqui nas redes sociais? Uma maneira muito eficiente de explorar o meu conteúdo profissional é mostrando mais o meu processo de trabalho. Vocês entendem? Eu não estou falando do trabalho final. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu construí um astronauta. Vocês estão vendo como ele é lindo? Olha aqui, pronto. Vendo. Sabe quanto ele é? R$1.000. Quem é que vai dar R$1.000? Aí vai começar o choro, né? Vão começar a falar assim, olha, tá muito caro esse teu astronauta, ele não vale R$1.000. Mas vocês sabem o trabalho que é montar escultura, pintar, fazer esse detalhe dourado aqui. Vocês conhecem o trabalho que é fazer uma escultura dessa? Quando o seu cliente, ele não sabe, né, como é difícil você chegar àquela resolução do trabalho, ele vai falar assim, Carol, é muito caro o seu trabalho, mas na verdade ele não está falando isso porque ele é mau, né, ou porque ele está desvalorizando. A maioria das pessoas que consideram o nosso trabalho caro, elas não entendem, né, o processo de trabalho. E é por isso que é importante a gente respeitar essa parte importante que é divulgar os bastidores do meu trabalho. Quando eu divulgo os bastidores, eu estou dando valor, eu estou falando, olha, esse boneco, esse astronauta aqui, ele é feito aqui de um material muito resistente. Eu importo aqui essa argila lá de outro lugar, de outro... olha, a Nicole tá falando que eu sou rainha do TikTok. Não sou, Nicole. Mas eu tenho me esforçado muito para comunicar ali o meu trabalho de uma maneira mais eficiente. E aí é engraçado, né? O TikTok, ele entrega o nosso trabalho, sabe por quanto tempo? Eu quero saber, por quanto tempo o TikTok entrega um post? Tá? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, eu quero ver quem vai acertar. Durante quanto tempo o TikTok consegue entregar e quanto tempo o Instagram entrega uma postagem. E aí a gente começa a ver a balança, né? A gente começa a ver aonde a gente pode explorar mais profissionalmente com relação às redes sociais. É muito importante a gente ter esse cunho inovador, criativo, né? Para a gente saber qual rede social eu vou escolher e explorar de uma maneira intensa. Isso conta muito para o teu trabalho. Voltando aqui à apresentação, gente, quero falar um pouquinho para vocês ainda mais, né? Porque eu preparei um material bem legal. Olha aqui, gente. Olha o meu TikTok. Isso aqui, ele teve um boom depois de um vídeo, de um projeto meu viralizado. Gente, foi um trabalho assim, muito legal. E eu tive a honra de participar, né? Eu estava entregando um trabalho para o cliente e nesse dia eu não queria mais produzir os vídeos que eu estava produzindo no TikTok. Até que eu tive a ideia de falar assim, vou compartilhar esse projeto, que era uma logotipo, uma identidade visual para uma arquiteta. Gente, esse vídeo viralizou e até hoje já tem 300 mil visualizações. Isso aí, para mim, que sou uma pessoa assim, discreta, né? Isso para mim me levou à reflexão quanto à potência das redes sociais, né? Olha, 2 minutos, TikTok, 2 minutos e Insta 1 minuto. Não, Ju, não é. 24 horas, qual, Cássia? 24 horas de TikTok?
Não. Vou falar para vocês, gente, sabe quanto tempo o TikTok entrega o nosso material? Durante quase um mês entregando um post, tá? Isso para mim é algo assim, semanas entregando. Sabe quanto tempo o Instagram entrega uma postagem? Sabe quanto tempo? Não, o Instagram ele entrega durante 24 horas, né? Na verdade, exatamente 21 horas ele entrega. Então a gente começa a perceber que a gente precisa ser curioso, mesmo, né, estando na posição que estamos como acadêmicos, professores, né, empreendedores. Eu falo também, eu tenho um podcast que eu falo diretamente com empreendedores. Então, assim, eu reflito muito sobre não ser uma pessoa que seja preconceituosa. Eu acredito que a gente está num momento muito chave e que a gente não pode ser preconceituoso com nada, principalmente agora em que nós estamos adentrando no novo mundo, né? Realmente as redes sociais é novo, não só para mim, né? Não só para muitos de nós aqui, ele é novo para, acredito, metade dessa população que não via as redes sociais como uma potência de publicar o seu trabalho. Né? Então, através das redes sociais, eu consegui contatos profissionais, por exemplo, atualmente eu estou com um cliente chileno. Então, assim, a rede social, ela nunca me abriu tantas portas como agora, né? Tive alguns clientes de Portugal que entraram em contato comigo através daquele vídeo que viralizou, né? Agora, anteriormente, eu estava finalizando um projeto, né, para um cliente que ele mora nos Estados Unidos. Então, assim, a gente começa a ver e dar importância ao nosso trabalho e às redes sociais a partir do sucesso desses vídeos que eles acabam viralizando. Claro que um vídeo viralizado não é tudo, né? A gente precisa ter conteúdo, ter profundidade, né? Trabalhar realmente o nosso conteúdo, mas é muito válido, né? E aí, quero compartilhar aqui com vocês, né? E ainda seguindo aqui nesse momento tão importante, tive aqui, e aí eu quero falar sobre um filme, né? Eu não sei se vocês assistem muito os filmes do Tarantino, mas o Tarantino, ele dá uma perspectiva diferente para os filmes dele, ele conta histórias, eu acredito, e ele dá uma perspectiva diferente. Temos aqui vários filmes que tratam sobre a mesma temática, né? Segunda Guerra Mundial e quais foram os impactos da Segunda Guerra, né, na vida das pessoas. Mas o Tarantino, ele escolhe dar visibilidade a essas histórias, não com uma visão do oprimido, né? Então, os maus sempre perdem nos filmes do Tarantino, os mocinhos sempre têm grande sucesso, né? Eles têm plot twist muito grande. Eu não sei se você sabe o que é plot twist, né? Então, assim, a forma de contar uma história, gente, conta muito. O Tarantino tá aí, né? Um grande professor para nos ensinar a contar histórias. Então, assim, o que eu quero falar para vocês? Quero falar para vocês que a gente tem que ter essa ideia de ser curioso, né? E entender que a forma que eu conto uma história, ela faz toda a diferença na minha forma de comunicar. E como é que eu consigo melhorar a minha forma de comunicar através da prática? Tá? Não tem outra forma de se comunicar se não for se comunicando, testando, errando. O erro, ele faz parte da nossa jornada, não tenha dúvida. Eu quero compartilhar aqui com vocês, né, um passo a passo aqui de como eu posso contar as minhas histórias nas minhas redes sociais. Vejam aqui esse modelinho aqui, é um modelinho de contação de história, viu? Então, assim, normalmente as histórias têm pessoas, tá? Tem conflitos, que a gente chama de plot twist, tem personagens, tem enredos, que são suscetíveis histórias, uma sequência de histórias, e tem mensagens. Normalmente, as histórias, elas têm esses pontos aqui muito firmes, tá? Então, assim, o que eu quero falar para vocês? A gente precisa entender o valor de contar história. Isso vai influenciar, né, a forma com que eu capto um cliente, com que um cliente olha para o meu trabalho e ver valor no meu trabalho. Então, eu consigo valorar o meu trabalho
porque o cliente ele já tem essa base de quem eu sou, né? Por exemplo, você faz um curso, eu acredito que vocês de secretariado executivo trilingue, né, se capacitam muito. Eu vejo muitos amigos aqui que sempre estão viajando, né, em busca de capacitação. Por que não contar, né, essa capacitação que não deixa de ser um investimento que você faz nas suas redes sociais? Isso aí vai gerar valor ao seu trabalho. Até porque é uma pessoa que não está parada no tempo, é uma pessoa que está se capacitando. Às vezes, a gente pensa que postar nas redes sociais, eu preciso postar somente a situação feita, né? Então, por exemplo, quando eu publicar aquele artigo, eu vou postar nas redes sociais. Quando eu tiver aprovação daquele mestrado, eu vou publicar nas minhas redes sociais. Obrigada, Belkis Fraga. Muito obrigada pelo muitos esclarecimentos, né? Eu também tenho aprendido muito aqui com vocês. Então, o que eu quero falar é de que maneira eu, profissional, consigo trabalhar de uma maneira comunicativa, assim, mais eficiente, né, o meu conteúdo nas redes sociais. Como eu consigo explorar melhor esse conteúdo? Isso faz toda a diferença na forma com que o seu cliente vai olhar para você, vai perceber o valor do seu trabalho. Eu quero falar aqui ainda para vocês sobre um ponto que eu não falei, viu? Eu não falei sobre inovação. Não existe criatividade sem inovação, tá? Então, olha o que eu falei aqui: comunicação e a criatividade está em tudo, mas precisa ser aliada da inovação. E como é que eu trabalho a inovação dentro do meu ambiente de trabalho? Não adianta ter a ideia, não adianta ser criativo. Obrigada, Núbia. Muito obrigada. Não adianta a gente ser criativo, não adianta a gente ser bonito, se nós não trabalharmos essas questões relacionadas a inovar, a inovação, né? E como eu consigo trabalhar a inovação no meu ambiente de trabalho? O que é inovação, né? A gente pensa às vezes que inovação é, por exemplo, algo high-tech, né? Por exemplo, o computador, ele é inovação, né? Não, tá? E no que é inovação? Inovação é processo, é resolução para um problema. Isso é inovação, né? Não, a inovação, ela é totalmente diferente de uma invenção, por exemplo. Por exemplo, a geladeira. A geladeira, ela é algo, né? Uma criação, ela é muito útil, ela é um invento, né? O avião é uma invenção, mas a inovação são todos os processos até chegar àquele produto final. Isso é inovação. Então, por exemplo, na invenção, eu preciso de arquiteto, eu preciso de engenheiro, né? Mas na inovação, eu não preciso, né? Eu posso inovar o meu processo de trabalho. Dentro do seu ambiente de trabalho, no caso, né, os secretários executivos, eles podem inovar. E eu acredito que vocês são criativos, tanto quanto nós, né? Nós somos profissões, a comunicação e o secretariado estão muito próximos, né? No nosso processo de trabalho, principalmente nas instituições. Então, assim, como é que eu posso inovar? Inovação é totalmente diferente de invenção, tá? Então, a inovação, ela precisa fazer parte de todos os nossos processos de trabalho. Eu quero falar aqui com vocês, ainda seguindo esse material, gente. Olha aqui como a gente pode trabalhar a inovação dentro dos nossos trabalhos. Olha aqui isso aqui. A FedEx. Conhecem o Wilson? Vocês conhecem esse filme? Já ouviram? O Náufrago, eu adoro esse filme. Olha o que aconteceu. A FedEx, ela falou uma coisa incrível. Ela falou, gente, é o seguinte, eles trabalham com a questão da inovação de uma maneira muito eficaz. A FedEx, ela falou assim, eu vou transportar um produto de um lugar para o outro. Né? A FedEx fez algo que já se fazia há muito tempo, mas a FedEx, ela inovou. Ela falou assim, eu vou transportar um produto para outro lugar em menos de 24 horas. E
na época, gente, isso era impossível, transportar um produto de um lugar para o outro continentalmente em pouco tempo. Todo mundo falou que isso seria impossível. E o que isso significa? A FedEx, ela inovou. O que ela fez? Ela mudou o método dela, ela mudou o processo dela. O que ela precisou fazer? Não sei detalhes, mas para ela inventar esse modelo de negócios, que é tão... quem faz isso agora? A Amazon faz isso, né? Correios faz isso também, mas todo mundo teve a FedEx como uma referência, porque ela falou assim, vou transportar isso de um lugar para o outro em menos de 24 horas, mas para isso eles mudaram todo o processo deles, mudaram a metodologia e, claro, tiveram que fazer parcerias, né? Tiveram que trabalhar também essa questão da parceria, e é assim mesmo que a gente trabalha e que precisamos trabalhar no nosso ambiente, nos nossos ambientes, trabalhando parceria, trabalhar mudanças de processo, né? E em vários momentos a gente precisa rever, e isso faz parte de todo o processo de inovação nas nossas áreas de atuação, no nosso trabalho, em qualquer área da nossa vida. Quero falar para vocês também mais ainda sobre esse assunto, que conta também, né? E olha aqui a cara da FedEx, gente, quando ela deu certo o trabalho dela. Coloquei aqui, eu tô com saudade de Belém, moro em Macapá atualmente, né? E esses memes aqui me deixam muito felizes, porque realmente foi essa cara da FedEx quando teve o seu trabalho aceito, né? O seu trabalho já nas redes e teve sucesso no seu trabalho. Então, eu quero falar que invenção é totalmente diferente de inovação, tá? Olha que inovação, ela tem a ver, ela está relacionada ao melhoramento diário, tá? E invenção, ela é fruto de constantes processos inovadores, tá? Avião, tá? Vou até corrigir aqui, avião. Então, assim, a invenção, ela é totalmente diferente. Mas aqui, olha o que eu estou falando aqui, criatividade sozinha, se não agregar valor ao mercado e não trouxer valor para as pessoas, não é inovação. O que é que isso significa, tá? A inovação, ela precisa agregar valor. Não existe um trabalho de comunicação, um trabalho criativo, se ele não agrega valor real na vida das pessoas. Eu costumo dizer nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok, no meu podcast, que a gente precisa, né, sentir a dor do outro, sentir a dor da minha audiência, para poder ter um feedback positivo. Então, por exemplo, eu me lembro que logo no início das minhas redes sociais eu fazia enquete, eu postava e eu era flopada. Vocês já foram flopados? Porque eu ainda sou flopada, né? Qual é o medo? A gente tem muito medo, na verdade, né? A gente tem medo de julgamento e é por isso que a gente não fala nas nossas redes sociais. A gente tem medo de ser criticado e a gente sabe que crítica, julgamento, isso aí é um passo para que a gente não seja criativo, né? Durante muito tempo na nossa vida, a gente realmente a gente se bloqueia, né? Isso são bloqueios que a gente cria na nossa vida diária, porque eu tenho muito medo de julgamento, mas no início dessa pandemia eu falei assim, eu preciso divulgar o meu trabalho, eu preciso falar mais sobre o que eu faço, porque muita gente me elogia nos bastidores. Então, eu acredito que o meu trabalho tem valor. Vou começar a falar sobre o meu trabalho. E a gente sabe que os medos, os julgamentos, as críticas, elas fazem com que a gente se bloqueie e não divulgue o nosso trabalho. Então, por isso que eu quero mais uma vez parabenizar o evento, parabenizar a equipe por essa iniciativa de colocar em público, né? Normalmente, situações e palestras e tanto conhecimento que nós só temos em sala de aula, né? Para um grupo. Agora a gente está ampliando mais. E isso, com certeza, tem benefício, assim que a gente nem sabe o tamanho do alcance desses vídeos. Mas o que eu quero falar para vocês ainda, né, sobre essa palestra aqui, sobre inovação que eu estava falando, né, quando a gente fala assim, a criatividade sozinha, né, se não agregar valor ao mercado e não trouxer valor para as pessoas, ela não é inovação.
E o que eu mostro aqui para vocês? Olha aqui, inovação. Já estão com água na boca dessa batedeira de açaí maravilhosa? Eu quero saber aqui quem é que gosta de açaí aqui, tá? Porque eu amo açaí. Queria saber de vocês. Vocês podem me falar aí se vocês ficaram com água na boca com esse açaí, né? A batedeira de açaí, gente. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu sempre falo na sala de aula, eu sou professora acadêmica, sou professora da Unifap, Universidade Federal do Amapá, professora de jornalismo, e essa é uma das minhas primeiras aulas. Eu adoro falar de inovação. Quando eu mostro, quando eu começo a instigar a turma, o que é inovação? O que você acha que é inovação, né? E aí as pessoas vêm, normalmente, não coloca açaí, é verdade, Nicole, não coloca açaí na frente de um paraense. Não, é difícil, hein? Para mim é com açúcar, com você é sem açúcar, eu tô pecando aqui. Gente, quando a gente fala sobre inovação, a gente pensa em algo mais sci-fi, né? Algo assim, high-tech. Então, o que é inovação? Um computador, um MacBook, né? Um celular é inovação? Isso, calma, inovação é outra coisa. Flopada, Catiane perguntou, flopada é um termo, né, que eu aprendi aqui nas redes sociais, mas é quando ninguém curte o que você fala, né? Você faz uma enquete, ninguém responde, todo mundo fica caladinho, né? As pessoas não interagem com você. Isso aí é ser flopada, né? Qual seria a palavra melhor, né? Que não tivesse tanto ligação com redes sociais, mas que fosse da cultura paraense? Medo de quê, né? Qual seria a palavra paraense que poderia ser substituída por flopada? Né? Uma palavra que a gente entenda. Então, queridos, o que eu estava falando aqui? Eu estava realmente refletindo, né, sobre a batedeira do açaí como uma possibilidade de inovação. Por que eu falo isso, né? Eu falo porque na batedeira do açaí não existe outra tecnologia mais eficiente que faça a batida do açaí tão cremosa e tão eficiente como é feita pela batedeira. Né? E isso foi aprimorado, né? Essa tecnologia, ela foi aprimorada. Não existe na região norte algo mais eficiente do que a batedeira de açaí para fazer esse trabalho, né? Então, assim, o que a gente pode trabalhar com relação a esse exemplo, né? A gente pode pensar que inovação não está ligado somente a processos ultra tecnológicos, mas ele é um processo de aprimoramento. Então, a batedeira do açaí, ela foi aprimorada, né? A gente pode ter essa reflexão. Ela foi aprimorada com o tempo. Antes, por exemplo, a minha avó, ela era uma batedora de açaí, mas na mão, começava no processo na mão, né? Então, a mão dela ficava roxa por semanas. Então, claro, existia esses problemas do processo. E aí houve melhoramento. Melhoramento de quem? Povo do norte, né? Povo que está interessado no produto, que é o açaí. Começaram a pensar, de que maneira eu posso bater esse açaí? De que maneira ele pode ser aprimorado? De que maneira pode ser mais rápido o processo de criação, né, desse creme do açaí. E aí isso é inovação. Isso é inovação. Quando a gente começa a perceber que inovação não tem nada a ver com grandes invenções, com a invenção do avião, calma. Para a gente ter o avião que nós temos agora, tiveram outros modelos de avião, né? Que foram aprimorados. Né? O carro que a gente tem hoje, tiveram outros modelos de carro que foram aprimorados. Isso é inovar. E como a gente consegue inovar no nosso trabalho? Eu tenho aqui para mostrar para vocês essa parte que mostra um pouquinho. Quero que vocês, inclusive, printem. Se vocês puderem printar, gente, esse material aqui, pode ajudar vocês até a gente continuar conversando. Vocês podem printar, vocês podem me marcar, né, no Instagram. E eu queria falar para vocês aonde que vocês estão, né? Eu coloquei aqui um passo a passo
passo a passo da inovação associada à criatividade. Né? Eu coloquei aqui, encontre o seu propósito, o primeiro passo a passo. Né? Como é que eu posso trabalhar de uma maneira eficiente nas minhas redes sociais? Né? Por exemplo, como é que eu consigo encontrar o meu propósito? Por exemplo, tá dando fome, Carol. Verdade, Priscila. Tô morrendo de fome de açaí. E aí, aqui nessa esqueminha que eu coloquei, é um passo a passo para você, por exemplo, ter sucesso, né, na sua forma de comunicar, para você realmente tirar o melhor e conseguir compartilhar com o seu público, com a sua audiência, um material que seja útil para eles e para você também. Mas, por exemplo, como é que a gente começa, né? Eu coloquei aqui que é bom você ter um propósito. Todo mundo está falando na internet sobre propósito, né? Encontre o seu propósito. O propósito, ele vai fazer com que você não desista, né? Mesmo quando você for flopado. Por exemplo, eu comecei a falar nas minhas redes sociais sobre empreendedorismo e eu me lembro que logo no início, como a minha rede social era pessoal, então tinha muitos amigos, familiares, as pessoas não entendiam muito bem. Né? Porque eu estava realmente reposicionando a minha como profissional nas redes sociais. Então as pessoas não interagiam, né? Eu falava sobre algo, as pessoas queriam fotos pessoais, né? As pessoas queriam saber mais sobre a tua vida do que realmente sobre o teu conteúdo. E aí, de que maneira eu consigo administrar isso, né? De que maneira eu consigo administrar essas situações nas minhas redes sociais? E a partir daí, eu comecei a pensar que eu precisava ter um propósito, né? Eu pensei que eu poderia falar para muitas pessoas, e aí eu coloquei um propósito, que eu queria falar com pequenos empreendedores, pessoas que estavam começando na sua carreira e, de alguma maneira, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu tenho muitos amigos que entram em contato comigo e falam assim, Carol, como é que eu consigo, como é que eu posto isso aqui? Né? Essa fotografia ela é boa para o meu produto, né? E às vezes as pessoas não tinham conhecimento de comunicação, o que é totalmente normal. E aí eu assessorava essas pessoas gratuitamente, né? Mas aí isso começou a ser um trabalho. Então, eu comecei a divulgar dicas nas redes sociais para realmente ter maior valor do meu trabalho. E isso pode gerar uma diferença muito grande no seu trabalho, né? A pior coisa, por exemplo, é um trabalho que fale sobre valor, por exemplo, vender, né? As pessoas não gostam de venda direta, né? Oferecer um trabalho, oi, eu quero fazer um cartaz, quanto é um cartaz? R$100. As pessoas não vão pagar, elas precisam ver em você qualidade do seu serviço. Então, por isso que é aquilo que eu falei logo no início, né? Eu preciso trabalhar o meu conteúdo, você precisa trabalhar o conteúdo do seu trabalho, o conteúdo da sua profissão, né? Por exemplo, os bastidores, as conferências, como é que você encontrou solução para um problema de um cliente, né? Tudo isso mudou muito, pode mudar muito a sua forma de se comunicar com o público, tá? Então, encontre um propósito. O meu propósito foi realmente fazer a diferença na vida das pessoas, das pequenas empreendedoras, muitas mulheres que realmente chegavam até mim buscando soluções para os seus empreendimentos. E isso fez toda a diferença. A segunda é faça conexões, tá? É muito importante a gente trabalhar as conexões, e quando eu falo de fazer conexões, é aquilo do TikTok, sabe? Quando eu falo de TikTok, eu tô falando de fazer conexões, né? Você precisa conhecer gente nova, gente na sua área de atuação, pessoas que realmente somem no teu trabalho e tentar dar unfollow, né? Parar de seguir gente que não acredita no seu trabalho, né? Deixa só quem é útil mesmo. Mas é muito importante a gente trabalhar essas etapas. Elas vão ser fundamentais. Então, gente, eu tô finalizando, né? Já é para finalizar. Carol, tá no limite o tempo, tá? Tá no limite. Tá, mano.
tá? Oh, poxa, muito obrigada, gente. Então, o que eu quero falar para vocês é que esse esqueminha aqui, ele vai ajudar muito você a trabalhar as suas redes sociais. Em outro momento, a gente pode finalizar, perguntem para mim, e a gente pode realmente trabalhar de uma maneira juntas, conjuntas. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, vai ser um prazer enorme falar com vocês, responder os vídeos de vocês. Obrigada pelo convite. Um abração para vocês. Obrigada, Carol. Palestra maravilhosa. Obrigada. Amamos demais. Não quer falar o seu TikTok? Que muita gente perguntou aqui. Poxa, muito obrigada. De verdade. Paula Ferreira, obrigada. Estava muito bom. Obrigada, Nicole. Fiquem bem, viu? Obrigada, Carol. Beijão. Beijo. Bom, gente, e agora a nossa última palestra.